Agora foi. Tudo é possível, somente crer. Somente crer. Glória a Deus. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Aleluia. Amém? A leitura que nós vamos fazer nesta manhã é apenas em Gênesis capítulo 15, verso 1, só o primeiro. E depois nós vamos falar sobre algumas escrituras, repetindo essa escritura de Gênesis capítulo 15, verso 1, que é uma mensagem para todos nós esta manhã. É uma mensagem geral. Ele está falando para todos nós em um versículo só. Aleluia. O título que é colocado nessa escritura, ou em todas as escrituras, ela não é uma inspiração. Os títulos são o que os homens colocaram devido à escrita, né? A Bíblia não foi feita com esses títulos, os homens colocaram esses títulos. E o título é: Deus anima Abraão e promete-lhe um filho, segundo as escrituras. Ele está falando algo das escrituras, mas ele colocou não como uma inspiração, mas pegando a inspiração do que foi colocado nas escrituras e colocou no título, né? Isso aqui foi os escritores que colocou. Todo o título da Bíblia é escritores que colocam, foram os escritores que colocaram. Mas a palavra de Deus é esta que nós vamos ler. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor, está vendo? A Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Amém? Soberano Deus, nosso grandioso Pai celestial, essa palavra, ó Deus, é para o teu povo não ter medo, não andar com medo, mas sim andar confiante, seguro. Essa palavra foi dada a Abraão porque ele é o pai da fé. E nós somos filhos, nós somos descendentes desta fé. Por isso nós também não devemos andar com medo, andar se tremendo, não porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, que apesar de ser conosco, Ele está em cada um de nós. E nós queremos nesta manhã, Pai, que estas palavras sejam vivificadas em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Irmãos, quase toda a Escritura nós vamos encontrar esse versículo. Mas eu vou destacar algumas só. Mas quase todos os livros você vai encontrar essa palavra não temas. Eu vou deixar todo o Velho Testamento e vou lá para o Novo Testamento em Mateus capítulo 1, verso 20. Capítulo 1, verso 20 de Mateus. Veja bem, essa palavra, quando é que ela vem? Há uma necessidade, não é por acaso, é o que eu sempre digo aqui. As Escrituras, ela não é dita por acaso, tem que haver uma necessidade para ela ser anunciada de tal maneira. Ó, aqui diz: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber
e a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então veja bem, a palavra não temas, ela não é por acaso. Abraão teve o seu objetivo, aqui a José também tem o seu objetivo. José estava desejando porque viu aquele mistério acontecendo de uma mulher que ele não havia tocado aparecer grávida. Ele disse: eu não sou aquele homem que sai publicando maldade contra ela e não vou fazer isso, então eu vou deixar escondido, sem ninguém saber, eu vou separar dela e vou embora e acabou. Olha, o anjo aparece e diz: não faça isso. Olha bem, e projetando, então projetar é pensar, é maquinar, né? É estudar a causa. Então projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor dizendo a José, filho de Davi, não temas receber, não é para deixar, é receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia. Agora nós vamos para mais uma escritura. Depois nós vamos falar um pouquinho na mensagem Israel em Cades Barnea, que está ligada a tudo isso que nós estamos falando aqui. Marcos 5,36. Se não quiser ler, apenas Marcos. Vamos ficar. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Agora, por que ele disse isso? Porque antes disso chegou um dos principais da sinagoga dizendo que a filha dele estava morta. Então sempre há um objetivo quando a palavra de Deus vem a cada um de nós. Agora aqui em Apocalipse, vou para Lucas 8:50, 8:50, primeiro 5:10, depois 8:50. Nós já estamos aqui juntos, né? Lucas 5. Lucas 5:50. Não, 10 não. Ô, gente, perdão, 5:10. É 8:50, né? 8:50, 5:10. Eu olhei o som. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. Amém. Aleluia. Não tenhas medo, não temas. Agora, Lucas 8:50. de novo. Não, 8:50, não, foi 5:10. 8:50 não existe, pastor. É? É 8:50, 8 tem. Ah, tem. Agora sim. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Olha que a coisa aqui muda, viu? Lá ele disse: crê somente. Ele estava falando da cura, da ressurreição, porque a filha daquele moço estava morta. E aqui ele está dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Crê somente e será salvo. Então, Atos 18, Atos 1, 17.
é muita palavra de Deus nos advertendo, fazendo nós despertar do sono do momento. Atos 1:17. Por isso que eu não tenho 7 certo aqui. Está errado aqui. É 27, 24. 27, 24. Ah, não. Eu falei, eu citei a escritura errada. É Apocalipse 1:17, mas vamos para Atos 27, 27. Atos 27, 27. Depois de Apocalipse 1:17. Atos 27, 24. Atos 27, 24. Atos 27, 24. Dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Paulo estava navegando, indo para se apresentar a César, e houve aquela grande tempestade, eles temeram não chegar, mas ele ouviu uma voz que disse: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Nenhum daqueles tinham que perecer, ou iam perecer, dos que estavam com Paulo. Aleluia. Então, agora no Apocalipse 1:17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Então nós observamos que cada escritura dessa que nós lemos aqui, Deus se apresentou para poder nos encorajar e nos orientar o que está acontecendo conosco e o que há de nos acontecer, porque todavia, se o povo de Deus não é guardado por Deus, então não é povo de Deus. O povo de Deus é guardado por Deus. Nós não devemos andar por aí frustrado. Nós não devemos andar que nem anda o povo do mundo, que não tem a Deus, que não tem conhecimento, que não sabe o poder do seu Deus ao seu favor. As pessoas não sabem, por isso andam com medo, andam frustrados. Mas nós não, nós somos um povo que nós temos grandes exemplos. Gente, você já pensou você diante de uma fornalha ardente para ser jogado dentro dela, sabendo que ela foi aquecida 7 vezes mais? E você sabe que os lugares perigosos é realmente apresentado para os cristãos, e é quem tem que entrar lá, é eles. É nós que temos que entrar. E entrar corajosamente, não com medo, porque temos um Deus que cuida de nós. Agora nós não podemos estar saindo por aí brincando, porque muitas das
muitas vezes você está em um lugar que aparentemente é seguro e você se sente tão seguro que você faz coisas que desagradam a Deus, e aí onde você está vulnerável aos acontecimentos, e às vezes quando algo acontece você reclama de Deus. E não pode ser assim. Nós não devemos reclamar de Deus, porque o erro nunca esteve em Deus. O erro sempre está em nós. Agora eu quero ler alguns parágrafos desta mensagem. Israel em Cades Barneia, que é lugar de julgamento, né? Então a primeira escritura que nós lemos foi sobre Abraão. Deus dizendo para Abraão não ter medo, né? E nós somos semente de Abraão. Então, de que maneira devemos andar? Com medo? Se somos filhos da fé de Abraão e Abraão não teve medo? Gente, veja bem, apesar que nós sabemos que teve momento que Abraão teve medo, né? É normal do ser humano, mas se Abraão não tivesse medo, na realidade, Deus não tinha dito não tenha medo, porque do humano vem a insegurança, mas de Deus vem a certeza. Então, quando a gente teme como humano, é onde vem a palavra: não tenhas medo, não temas, porque Deus está conosco. Então, aqui nessa mensagem, o irmão Breno diz assim, ó: eu ouvi alguém dizendo, se ele recair e voltar, o que você poderia fazer? Bem, eu estou perdido. Digamos que a pessoa dissesse, eu estou perdido com respeito a Deus. Se alguma vez você o encontrar, você nunca estará perdido com ele, se você encontrar a Deus. Porque Deus não pode te salvar e então voltar as costas para você e te deixar. Se ele assim o fizesse, ele romperia seu próprio propósito. Assim que ele não pode fazer isso, então quando Deus, nós nos tornamos mais sábios, mas Deus foi infinito. Então a nossa sabedoria não excede a de Deus, porque Deus é infinito. Nós podemos ser sábios, mas Deus é infinito, para começar. E Ele é perfeito. Ele nunca torna mais sábio. Deus nunca está buscando aprender um pouquinho a mais. Deus não está ficando mais sábio. Ele é a sabedoria. Então, de repente, nós como humanos entramos em uma crise. E com respeito àquela crise, então, se a mesma crise se levanta de novo, Deus vai agir com você do jeito que Ele agiu no início. E se Deus agir diferente, então Deus agiu errado na primeira? Não. Então Ele tem que ser o mesmo o tempo todo. E 1 Coríntios 13, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Gente, isso diz que Ele não muda. Ele continua o mesmo. Não importa a que tempo, não importa a que era. E como as pessoas deixam explicar e tentam tirar o poder da deidade, eu posso entender isso, porque se Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, seu poder é o mesmo, sua atitude é a mesma, exatamente como Ele foi. E Ele é agora e será para sempre. Você simplesmente não pode tirar
tira nada dele. Assim é, ele se levantou nos dias de sua primeira jornada terrestre, e curou as enfermidades que estavam além dos cuidados dos médicos. Ele as curou. Se ele agir naquela forma, naquela crise, e o mesmo acontece, sendo ele o mesmo, ele tem que atuar da mesma maneira, ou ele errou com aquele povo. Se Deus fez uma promessa ali e teve que permanecer com ela, ele faz uma promessa aqui e ele tem que permanecer com ela. Ele simplesmente tem que fazê-lo. Não há nada errado com Deus. Não há nada errado com Deus nem com sua promessa. O erro está em nós. O nosso problema é que não temos fé para crer e tomá-lo em sua palavra. Aonde está o problema? Conosco. O nosso problema é que nós nos envolvemos com religião demais. Nós nos infiltramos em religiosidade, até mesmo com a própria palavra na mão. E aí é onde está o nosso maior problema. Deus tem nos chamado para pregar e viver um evangelho focado no centro da coisa. Não devemos deixar escapulir para aqui, não devemos deixar escapulir para ali. É seguir na batida, no foco. E o foco do cristianismo é Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora ele diz aqui, parágrafo 25, agora vê, se nós tivéssemos a percepção dos pássaros, nós agiríamos como eles agiram no princípio. Mas nós tornamos tão espertos e explicamos ao mundo todo e dizemos: isso foi nos dias passados, e construímos um outro tipo de situação ao invés de tomar a Deus em sua palavra e simplesmente começarmos uma nova organização. Vê? Gente, o nosso maior problema é não tomar Deus em sua palavra em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Gente, se um profeta, um anjo, seja lá quem for, como Paulo falou, desce e nos fala alguma coisa que não alinha com a palavra, não tome isso, deixe isso de lado, siga o que está alinhado com a palavra e deixe a outra parte de lado. Não siga dizendo algo que fere a palavra, como que fosse a palavra. Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Agora nós temos que tomar todo o erro que as pessoas nos dão, mesmo ferindo a palavra, e diz: mas fulano falou, eu creio. Espera aí, gente. Até onde nós vamos? A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Examinai as Escrituras, porque até nela a vida eterna, é ela que de mim testificam. Nós somos obrigados a nos alimentar com o pão que desceu do céu, Cristo, a palavra. Tudo que é verdadeiro tomamos para nós com a palavra. Tudo que não é verdadeiro nós deixamos de lado. Então, tomar Deus em sua palavra é tomar toda a palavra. E não é tomar uma parte aqui e deixar outra ali, não. Porque nós não estamos tomando Deus em sua palavra. Ao invés de tomar Deus em sua palavra, simplesmente começamos a uma nova organização. E começamos a estabelecer normas e dizer: aqui é assim, aqui é assado, aqui é desse jeito, aqui é daquele jeito. Para nós sermos cidadãos do reino do céu, nós temos que ter um padrão, e esse padrão está estabelecido aqui. Não temos padrão.
e ao mesmo tempo temos. O padrão é Cristo, através da sua palavra. Não tem outro padrão. Tudo que os homens tentam estabelecer é falho. Tudo que o homem tenta estabelecer não há segurança. Mas o que Deus estabelece, isso te segura. Isso te segura. Então voltamos no natural. Um navio ancorado sobre a sua âncora, ele não afunda. Ele tem algo que lhe sustenta. Então uma igreja ancorada na palavra de Deus, que é a âncora da igreja, ela não afunda. A tendência dela é subir e não descer. Bem, Deus fará desta e daquela maneira. Isso é o que diz a organização. Se fôssemos como os pássaros, não mudássemos e não seguíssemos como base no livre-arbítrio o direito de escolha, dizer, não, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos, eu agora não quero fazer escolha nenhuma, eu quero a ti. A minha escolha agora eu já fiz, que é ao Senhor, e o restante o Senhor escolhe para mim. Aleluia. O livro que o Senhor me deu agora é seu. O livre-arbítrio, o direito à liberdade, né? O livre. Se nós simplesmente tomassem a Deus em sua palavra, isto estaria estabelecido. E isso é tudo. Deus disse assim, então é tudo. Quão belo é saber que o verdadeiro Deus vivo ainda vive hoje. Aleluia. Então deixa o caos tomar o que quiser tomar. Deixa o mundo virar de ponta cabeça. Deixa tudo acontecer do jeito que quiser. Em meio a tudo isso, Deus ainda vive e reina. Ao meio a tudo isso, Deus ainda vive e reina. Agora, este pacto com o povo de Israel lá no Egito, por causa da desobediência e por seus irmãos venderem a seu irmão José, foram levados ao Egito e tiveram lá por 400 anos sob a escravidão. Agora você vê, né? O que foi feito pelos irmãos de José, levando José a ser vendido para o Egito, acabou depois fazendo deles também escravos no mesmo lugar. Que coisa, hein? Teve um benefício, mas pelo outro lado acabou caindo na mesma condição de José. Eu quero que vocês notem, eles nunca perderam o seu pacto. Aquele pacto que Deus tinha feito lá com Abraão, eles nunca perderam. Mas eles perderam sua liberdade. Lá eles eram escravos. E eles tinham que fazer o que os demais escravos faziam. Mas eles continuavam sendo povo de Deus. Irmãos, muitas das vezes hoje nós somos engaiolados em sistemas do homem. Somos povo de Deus. Chega uma hora que você rompe com aquilo, você não dá mais conta de ficar ali. Você tem que romper, porque você não foi feito para ficar preso dentro de um sistema dominado pelo homem. Nós fomos feitos para ser dominados pelo Deus Todo-Poderoso, através da sua palavra, ecoada através dos nossos ouvidos. Deus não quer que o homem dependa do homem. Deus quer que o homem dependa dele. Eles nunca perderam seu pacto. Eles perderam sua liberdade. Quando Deus fez o pacto com Abraão e disse, não tenha medo. Aleluia. Esse pacto continua. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo de nada. Você está com a sua vida nas mãos dele? Você já entregou nas mãos dele? Você já disse, Senhor, cuida de mim no meu deitar, no meu levantar, ao eu sair, ao eu ir trabalhar, ao eu ir pegar o meu transporte, o que eu vou fazer, Senhor? Eu estou em tuas mãos, Pai. Eu sei que serei bem sucedido assim. Glória a Deus. Então descanse nisso. Amém. E aí veio depois Isaac, depois Jacó. E ele jurou por si mesmo que ele salvaria Abraão e a sua semente após ele. Agora, quando Deus faz um pacto, não é dever do homem salvar a si mesmo. É dever de Deus manter esta promessa.
Ele está simplesmente tão obrigado com sua promessa em relação a você, tanto quanto foi com Abraão. Agora, eu não vou poder tomar minha vida na minha mão, fazer o que eu quero, todo o meu desejo, andar de qualquer maneira para tudo quanto é lugar. Deus nem apenas sabe porque eu não comuniquei a Ele, e achar que Deus está obrigado comigo do mesmo jeito. Não, nós não somos filhos sem pai. Nós somos filhos que temos pai, e quando nós saímos, nós dizemos: meu pai, nós iremos a tal lugar, damos satisfação. O pai está ali intercedendo por aquele filho, mas o filho rebelde toma a sua decisão, sai de qualquer maneira para onde quer, a hora que quer, para chegar a hora que quer, e não quer nenhuma repreensão. Aí está lá vulnerável para acontecer o que tem que acontecer. Mas quando ele sai debaixo da proteção do pai, ele sai bem. É a mesma coisa de um irmão, uma irmã que vai viajar para algum lugar, chegar e comunicar a igreja, para a igreja orar, ela sai debaixo da bênção, ela sai em proteção. Gente, é por isso que Deus cuida dos seus. É por isso que você vê o sucesso do povo de Deus. Não é sair de qualquer maneira, não é andar em tudo quanto é lugar achando que Deus tem a obrigação de nos proteger. Não, Deus zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Glória a Deus. Isso é certo. Se você é semente de Abraão, como você torna semente de Abraão? Como que nós tornamos semente de Abraão? Nós que estamos mortos em Cristo, levamos a semente de Abraão, diz a Bíblia, e somos herdeiros de acordo com a promessa. Assim que Deus simplesmente está tão obrigado com você, quando Ele foi com Abraão. Aleluia. Então, quando você está fazendo o que é certo diante de Deus, irmão, você não está com medo, não. Você sabe que Deus cuida de você, porque você está fazendo tudo para agradar. Você quer ver uma coisa? Faça algo para o papai, para agradar o seu papai, e veja para onde você for, sabendo que ele está ali com você, para você ver se ele não te protege o tempo todo. Porque você é um filho que agrada, e o filho que agrada ao pai, ele é amado do pai, e você não vai deixando que você ama de qualquer jeito, para todo mundo meter a mão, não. Aquilo que você ama, você tem cuidado daquilo. Deus não quer que você tenha medo de coisa alguma. Descanse solenemente no que Ele disse. O que precisamos hoje é de algum homem que aceite o desafio da hora. Isso é certo. Nos dias quando a discrepância e tudo mais tem se arrastado sobre o nome de religião, sobre o nome de salvação, o evangelho e assim por diante. Precisamos de alguém com tudo isso. Olha bem, o tempo que nós estamos vivendo, nós temos a discrepância, a discórdia. Tempo da discórdia, um discordando do outro. E isso tudo tem arrastado o nome de religião. E também carrega o nome de salvação, diz que estão salvando. E leva o nome de evangelho e assim por diante. Precisamos de alguém que seja levantado entre nós, como Deus levantou Moisés para tomar o lugar naquele dia. Precisamos de alguém que possa se levantar, que Deus possa ser levantado por Deus, como Deus levantou Moisés naquele dia. Agora, Moisés foi um homem levantado sem medo. Sem medo de errar, sem medo de falar, sem medo de pregar, sem medo de aconselhar, sem medo de confrontar, seja lá quem fosse. Ele confrontou até mesmo o exército de Faraó. Porque ele foi um homem chamado por Deus e enviado por Deus e sabia do seu chamado. Ele não estava olhando para quem estava olhando para ele e o que estava pensando dele, não. Ele estava olhando na luz do que Deus havia lhe dado e a responsabilidade de anunciar a verdade. Foi para isso que ele estava olhando.
É por isso que Deus tem abençoado esse ministério, esse pequeno ministério. Porque nós não temos preocupado com o que alguém tem a dizer ao nosso respeito. Nós temos preocupado com o que Deus tem a dizer ao nosso respeito. Como é que nós estamos andando? Como é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos examinando? O que é que nós estamos alimentando? O que é que nós estamos transmitindo? Se sabemos que um dia temos que comparecer ante o tribunal. Quando eu penso nisso, então eu começo a lembrar que o mesmo Deus fez o pacto e que estava com o povo no Egito. Certamente que, mesmo sob pressão e a indiferença que está na igreja, hoje, nesta manhã, Ele, pela graça, seu próprio ser, enviará um libertador, estando tão certo que haverá um derramamento do Espírito Santo nesses últimos dias. Agora, o que você se captou aqui? Aqui ele está falando de Moisés, de repente ele transmite para nós. Porque o povo do Egito estava dentro de um cativeiro, sendo escravo, mas aguardando que Deus havia feito uma promessa, um libertador para eles. E aquele libertador chegou, trazendo para o povo que a palavra de Deus. Agora, qual é a promessa que nós temos para o fim dos tempos? Qual é a promessa que nós temos para o fim do tempo? A promessa que nós temos para o fim do tempo é um libertador também. E quem é esse libertador? O Espírito Santo, Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! Então, se nós andarmos em obediência ao Espírito Santo, se nós buscarmos o Espírito Santo, se nós tivermos o Espírito Santo, nós estamos com o nosso libertador. Aleluia! Estamos tão certos de que haverá um derramamento do Espírito Santo nesses últimos dias. Vocês estão vendo? Para que esse derramamento? Derramar em quê? Derramar aonde? Tudo que era Deus, Ele derramou em Cristo. Tudo que era Cristo, Ele derramou na igreja. Então é em você que Ele quer derramar o seu Espírito. É por isso que eu bato nessa tecla e vou continuar batendo. Busque o Espírito Santo, clame por Ele, diga: Senhor, eu quero esse Espírito Santo da palavra, o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecoste. Eu quero Ele, Senhor. Ainda que você sinta que você já tem, Senhor, eu quero mais. Eu desejo mais. Quando eu penso nisso, então eu começo a lembrar que o mesmo Deus que fez o pacto e que estava com o povo no Egito, certamente é o mesmo mesmo sobre essa pressão e indiferença, é o que está na igreja hoje. Ele, pela graça do seu próprio ser, enviará um libertador, e estamos tão certos de que haverá um derramamento do Espírito nesses últimos dias, tanto quanto estamos assentados nesta igreja hoje. Deus cumpriu o pacto com o seu povo sem que eles fizessem qualquer esforço, mas Ele enviou livremente do céu, pelo seu pacto com o povo, um ato de graça baseado na soberania da sua promessa. Ele enviou Moisés, e na mesma crise, quando o povo está na escravidão e sobre todas estas coisas, o jugo do pecado, a enfermidade e os problemas de hoje, tão certo quanto Ele enviou Moisés a primeira vez, Ele enviará Jesus uma segunda vez, quando a crise se levantou. Deus agiu em graça soberana e Ele tem que fazer a mesma coisa sobre o mesmo ato, ou Ele errou quando agiu lá atrás. E você? Vê você o que eu estou tentando dizer? É o seguinte: o maior pecado que eu encontro na igreja hoje
é a incredulidade. Este é o único pecado que há. Não há outro pecado senão incredulidade. Quanto diz tu ali fora esta noite? Quão escuro está? Você não poderia dizer, está muito escuro, isso não está ao alcance de minhas mãos. Tudo está escuro. Agora, há apenas uma forma de designar e determinar o pecado. Não é porque você bebe ou fuma ou joga ou a forma de designá-lo é porque você é um incrédulo e você faz isso. Você bebe porque você não crê na palavra, você fuma porque não crê na palavra, você joga, você rouba, você faz tudo que é atributo do pecado porque você não crê na palavra. No dia que você crê na palavra de Jesus Cristo e dá no seu coração, essas coisas é banido de nossas vidas. Aleluia. Eu estava falando outro dia com uma pessoa, porque do mesmo jeito que Deus habita em nós, o diabo habita também nas pessoas. Muita gente não compreende. O que é que faz um homem beber uma bebida forte, ou seja qual for? Nós bebemos água para saciar algo que nós, a sede, ela foi feita para isso. Nós tomamos um suco, porque daquele suco que veio da fruta tem uma substância que também nutre o nosso corpo. Mas qual é a nutrição que tem uma bebida? Qual é a nutrição que tem um cigarro? A não ser destruir a nossa vida. Nada mais do que isso. Agora, por que o ser humano faz isso? Eles não sabem, coitados. Por que fazem isso? Eles estão fazendo um trabalho para Satanás. Satanás é fumante, Satanás gosta de bebida, Satanás gosta de matar, Satanás gosta de roubar, Satanás gosta de destruir. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Tem a função dele. Ele gosta dessas coisas. E a quem ele usa? O corpo do ser humano. Agora Deus usa o corpo do ser humano para transmitir vida. Ele usa o corpo do ser humano para transmitir amor. Ele usa o corpo do ser humano para abraçar, para acolher, para ajudar. Ele faz isso no corpo do ser humano. Mas o diabo age também na parte de religiosidade. A mensagem de demonologia fala sobre isso. Tem espírito sedutor, espírito no estado físico, espírito no estado religioso. Ele faz a gente se fechar, ele faz a gente formar um padrão, pensar que Deus está naquilo, enquanto Deus não está. Deus está na sua palavra e Ele quer ver os seus filhos andando segundo a sua palavra, livre, não preso. Não preso a homem nenhum. E é fácil prender as pessoas, é muito fácil. E quando as pessoas prendem outro, prendem dizendo que as pessoas estão em liberdade. É bem assim. E as pessoas que é preso não dão conta que estão sendo presos. Você quer ver uma coisa interessante? Talvez vocês possam ouvir uma mensagem boa. É como que você tivesse ligado um aparelho de som e ouvindo algo daquele aparelho de som. O que é que aquele aparelho de som tem de grandeza para você, a não ser apenas sair aquele som? O conteúdo não é o aparelho, o conteúdo é o que está saindo, que você está ouvindo. Então, que grandeza tem eu aqui nesta manhã, ao vocês ouvirem uma mensagem para saciar a alma de vocês? É o conteúdo que satisfaz, é o conteúdo que sacia, não é eu. Eu sou como vocês, apenas do lado de cá, porque Deus quis dessa forma, e ai de mim que não me posiciono para poder transmitir esta vida do qual Ele quer que vocês tenham. Através do quê? Da sua palavra. Então, eu sou um aparelho. Que grandeza há em mim para isso? Que grandeza há no homem que prega um belo sermão? Nenhum. Apenas louvamos a Deus por Ele se posicionar para que Deus possa usar. Apenas vocês devem orar por mim para que Deus continue usando para não abrir a boca, como Paulo disse, a palavra ser anunciada, ser ministrada. Unicamente isso. Mas quando eu sair daqui, vou para o meu quartinho também, ajoelhar e chorar na presença de Deus, que eu preciso dele quanto vocês. Ou talvez mais. Talvez eu precise mais. Mas essa questão do mais, cada um de nós somos
precisar mais, porque isso está dentro de nós, sempre desejar mais de Deus, né? Muitas vezes as pessoas deixam de lado pequenas coisas como para pertencer a uma igreja. E as coisas ainda estão em seu coração e eles se vão de um lugar para o outro e fazem isso. Mas quando um homem tem cumprido os requisitos de Deus e tem nascido de novo do seu espírito, estas coisas são tiradas de sua vida. Ele não quer fazê-la. Então vocês observam aqui que o irmão Bruno nos mostra aqui que igreja como placa, como parede, não deve ser considerada muita coisa, porque a igreja ela é considerada. Quem é a igreja? Vocês. Nós somos esta igreja de Deus. Eu ouvi um pastor dizendo outro dia que nós não somos a igreja, nós somos membros, mas acabamos sendo. Em outra parte, de outra maneira nós somos. Por quê? Porque se somos membros, fazemos parte. Agora, tudo bem, porque a igreja se torna em todos unidos. Porque isso leva para o natural. Um prédio não pode ser um tijolo só, nem dois, nem três, tem que ser vários para construir o prédio. Então o corpo de Cristo não pode ser um membro só, porque o corpo tem vários membros. Mas se somos membros do corpo, fazemos parte. Somos sim. Aleluia. Agora aqui ele diz, parágrafo 32, você poderia imaginar um porco, ele vai até a pilha de esterco e come. Aí o irmão diz assim, eu não culpo o porco. Ele é um porco, isto o faz fazer isso. Mas você nunca conseguirá que uma ovelha o faça. Porque há duas naturezas. O porco tem a natureza e a ovelha tem uma outra natureza. Tanto quanto você puder manter aquela mesma natureza naquele porco, não importa o quanto você tente limpá-lo, ele terá a mesma natureza, porque ele é um porco para começar. Portanto, muitas vezes levamos as pessoas para a igreja, fazendo delas membro e assim por diante, quando eles nunca foram salvos. Eu ouvi uma pessoa falando sobre essa questão da salvação, da predestinação, como que Deus fosse uma pessoa que ele foi injusto com um e injusto com o outro. Não. A predestinação e a eleição para com Deus é porque Deus, ele sendo infinito, onisciente, vendo o final desde o princípio, ele sabia quem o tomaria e quem não tomaria. Ele sabia. Então, pela sua presciência, por conhecer todas as coisas, ele o predestinou. E elegeu naquela condição que é você que escolhe. Deus não escolhe por nós. Porque eu já vi outra pessoa dizer também, e como fica a questão do livre-arbítrio, se Deus já predestinou, se Deus já escolheu, por que então ele deixou o homem escolher? Mas Deus escolheu pela sua presciência, sabendo que você, ao ouvir, escolheria ou não escolheria. Então ele viu, por isso ele elegeu. Não é que ele fez por fazer das pessoas, ele ser um Deus mau, que absorveu um e rejeitou o outro, não. Foi pela escolha, então daí ele deu o livre-arbítrio, o direito de escolher. Isso é que é o nosso Deus. Esta é a razão pela qual há muita tal confusão diante das pessoas, elas não sabem que caminho seguir. Ele vê as pessoas professando o cristianismo sem nenhuma diferença do mundo. Isso acontece porque as pessoas nunca entrou em contato e nunca nasceu de novo. O entrar em contato com Deus acontece algo extraordinário.
E nesse contato há uma mudança tremenda. Nenhum que encontrou com Deus alguma vez voltou daquele encontro sendo a mesma pessoa. Tem que haver uma mudança, não é o mesmo. Ainda que carregamos alguma coisa conosco do passado, mas a partir dali há uma diferença, porque houve um toque. E esse toque fica em nós e aquilo vai investigando nós na nossa caminhada, até que nós paramos para ouvir mais dele. Eu gostei daquele toque, eu quero ouvir mais um pouquinho sobre esse toque, quero mais um toque de Deus. Agora, voltando aqui na leitura que nós fizemos aqui, alguém pode chegar e dizer, como eu já vi pessoas falarem, que o irmão Bena chama as mulheres de cadela, chama as mulheres de porca, coisa e tal, coisa e tal. Vejam bem, não foi isso que ele disse aqui. Nós sabemos que tem pessoas que têm uma atitude que faz coisas piores do que cadela. Como homens também faz pior do que cachorro. E porcos e tudo mais. Agora o que ele quis mostrar aqui é que a natureza das pessoas, algo que as pessoas nunca foram salvas, e por isso nunca vai entrar a luz da verdade na vida delas. Nunca vai entrar. Então, quanto mais ela vai ouvir a verdade, mais ela vai rejeitar. Quanto mais ela vai ouvir a verdade, mais ela vai sentir um repúdio pela verdade. Porque dentro dela não tem um ponto de luz, de vida. Quando há um ponto de luz, um ponto de vida, que você ouve a verdade, aí você diz, rapaz, eu precisava ouvir isso. Isso me despertou, isso me mostrou o meu lado bom. Eu estava até procedendo como tal coisa, mas a partir de agora eu não quero proceder mais assim não. Quero não, porque é um ponto de luz, e aquele ponto de luz, ele desperta. Então nós sabemos que no natural, quando uma semente cai na terra, do que é que ela precisa para nascer? Água. Água. E depois? Terra. Luz, ela precisa de luz. Enquanto a luz não bate, ela não vem. Então ela precisa de luz. Agora é interessante. Mas a luz, ela traz dois lados. Ela traz a vida para algumas sementes, para outras ela traz morte. Tem semente que ao receber a luz, ela já morreu ali. E você vê que você plantou, encheu a terra de semente, e tem algumas que não nascem. Mas não recebeu a mesma luz que as outras? Receberam, mas não nascem. Mas aquelas que estavam com vida nelas, ao receber a luz, fluiu. E as outras que não tinham vida, se foi. Assim é o Evangelho pregado. Quando há um ponto de luz dentro de nós, ao ouvir a palavra sendo ecoada nos nossos ouvidos, você diz, eu quero ouvir outra vez. Eu quero ouvir outra vez. Quando eu era menino, me levavam lá na igreja, né? E eu gostava de ir, só que eu tinha muita vergonha, porque quando eu ouvia aqueles hinos, aquilo me tocava de tal maneira que eu começava a chorar. Mas eu fui crescendo e fiquei rapaz, e o mundo me abraçou e me envolveu, e vai eu entrando para o mundo, e de vez em quando Deus me levava em um lugar que eu encontrava alguém falando da palavra, e aquilo tocava meu coração, e eu chegava no meu escondidinho e falava com Deus, dizia, Senhor, um dia eu quero ser um cristão, eu dizia para Deus que no dia que eu só ia em festa, que eu queria arranjar uma pessoa para me casar, olha só. No dia que eu me casasse, eu parava com tudo isso. Depois que eu me casei, eu me tornei pior do que eu era quando eu era solteiro. Me tornei pior. E aí foi aonde Deus foi misericordioso para comigo e permitiu que um filho meu ficasse enfermo. E depois da enfermidade dele, eu fui no hospital e vi a situação e Deus me tocando. Eu estava vivendo a pior fase da minha vida. A pior fase de um homem no mundo eu estava vivendo. E eu fiz um voto com Deus. Coisa boa. Senhor, se tu curar o meu filho, eu vou te servir, não importa a situação. Olha que voto, hein? Não importa a situação. E saí dali com lágrimas.
E Deus tirou meu filho de lá. Essa é uma história longa, eu tenho uma parte de Sara, um testemunho também muito bonito de Sara, nessa mesma linha aí. Qual foi o filho? Rafael. Rafael, ele tinha 2 anos, sabe? Ele tinha 2 anos na época. Ele tinha 2 anos de idade. E aí eu fui na igreja batista e lá parecia que tudo só pregava para mim. E aí o diabo dizia: agora tu é ladrão no posto, tu rouba os caminhoneiros, tu tem tuas namoradas, tu tem teus tráficos que tu faz aí com o povo, tu tem e o teu salário que tu ganha não dá para tu sustentar não. Eu estou dizendo que ele jogou isso também. Isso não dá para tu sustentar. E ele não jogou assim com o pensamento somente não. Ele jogou no pensamento e depois veio de frente e disse tudo na minha cara aqui. Disse isso para mim: tu vai sobreviver só desse salário que tu ganha aqui, mas eu não fui empregado, não fui para receber o salário. Mas o diabo quer que você faça coisas que não é ordenada por Deus, coisas que não é agradável, coisas que não é bom. E aí Deus trabalhou comigo de tal maneira que chegou um dia que eu não suportava mais tanta pressão de um, pressão de outra, que eu disse: eu não vou ser mais crente não. Eu vou ali no boi e vou tomar cerveja. Mas quando eu saí aqui, um frentista que trabalhava comigo me babou pelo braço. Ele é daqui de Feira, eu queria tanto encontrar com esse moço. Ele me babou pelo braço e disse: você não vai ir. Eu não sou crente, mas a melhor decisão que você tomou na sua vida foi essa. Você não vai beber. Enquanto você estiver aqui, você não vai. Pode sentar aí. Eu sentei e fiquei ali, obedeci. Fiquei ali, não bebi. Também passou. Aquilo passou e as afrontas chegou. E Deus suportando e Deus me dando graça. E encarando os colegas que a gente fazia transmitir junto, me ameaçando. Eu era quem ficava com o dinheiro. E agora? E eu fui fazendo de tudo para sair do emprego, até que Deus foi misericordioso comigo, eu saí. Saí do emprego. Então, Deus trabalhou comigo, eu não queria mais fazer aquele tipo de coisa errada. Depois Deus me deu um outro emprego, porque eu fui enfrentar as mesmas coisas. As mesmas coisas. Ali eu já não praticava mais, eu já não queria mais. E os colegas todos se levantaram contra mim, eles fazendo de tudo para poder eu dar um vazio para ele me roubar, tirar o dinheiro do meu bolso, eu dormia, alguma coisa assim, mas não estava para acabar comigo. Até que houve uma reunião com o supervisor do posto. Quando o supervisor do posto chegou, que eu comecei a contar minha versão, ele disse: já entendi tudo, eu também sou cristão. Eu já sei tudo que você está passando. E aí, acabou, não botou ninguém para fora, graças a Deus também por isso, e eu tive que enfrentar mais um tempo, porque Deus havia falado para mim algo sobre aquele trabalho ali. E eu fiquei um tempo por ali, quando chegou no tempo certo, eu saí. Mas Deus nunca me desamparou. Nunca me desamparou. Então, eu não tinha medo. Um dia um camarada chegou para mim, de frente a um canão desejo, e disse assim: você disse que Corme Damião é o quê? Eu disse: você está falando porque ele está aqui junto de mim. Mas já que você me perguntou, eu vou responder. Corme Damião são demônios, são espíritos que, na verdade, não eram santos como as pessoas dizem. Eles eram soldados romanos e fizeram dele isso. Mas não é santo não. Hoje o nome, quando vocês invocam demônio. Tive que falar. Ficava todo mundo me olhando. Mas nada me aconteceu, porque Deus estava comigo. Deus estava comigo. Então, gente, alguém levantou para mim e disse: vou lhe matar. Eu disse: você não me toca um dedo. Eu não falei com ele, eu falei com quem estava falando com ele, Satanás. Eu já assisti o nome: Satanás, você não me toca um dedo. Então, gente, eu nunca tive medo não, e não tenho medo agora. Eu estou contando isso aqui, isso serve para nos encorajar, porque somos descendentes de Abraão, e descendentes de Abraão não andam com medo não. Saiba que não faça bobagem. Não tire a sua proteção que Deus te dá, para poder o inimigo não lhe pegar você no seu território. E você será um homem, uma mulher, um jovem, uma criança bem sucedida, porque Deus protege, Deus cuida. Deus cuida. Isso eu tenho convicção, tenho experiência e posso transmitir isso para vocês. Então, falando do Deus pode pegar nós da lama, andando como porco sem ser porco, sujo das lamas, comendo as bolotas, comendo tudo que é de imundície, mas não porque somos um porco,
Porque eu comi tudo isso, mas hoje provei que não sou um porco. Provei que não sou um porco. Se eu permanecesse, eu provaria que eu era um porco. Mas graças a Deus, a palavra de Deus veio, me tocou, me limpou, e hoje eu sou grato a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Gente, isso é grande demais. Você já imaginou? A Bíblia diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós pecamos e éramos sujos mesmo. Mas uma vez que o sangue foi derramado em nosso propósito para poder nos limpar, agora nós já sabemos que esse sangue nos purificou. Nós não vamos sair por aí querendo nos sujar novamente e dizer: eu não tenho jeito, eu sou um sujo, eu sou uma suja. Não, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo pecado. Amém, meu irmão? Vocês foram abençoados esta manhã? Então a mensagem é: não tenhas medo. Amém? Grande Deus, nosso bondoso e eterno Pai Celestial, chegamos, ó Deus, ao término deste culto, agradecido porque, Senhor, quando os sacerdotes se reuniam na sinagoga, Pai, para ler a palavra, o povo eram abençoados. O mesmo aconteceu nesta manhã. A tua palavra, Pai, sendo lida, sendo pregada, sendo ensinada, o teu povo sendo abençoado, ó Deus. Leva-nos em paz e segurança e nos guarde, ó Deus, debaixo das tuas mãos protetoras. Nos leve em paz aos nossos lares, Senhor, dando-nos a oportunidade para estar de novo no próximo culto, para buscar mais da tua presença, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, guarda aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor possa ajudar, tocar seus corações, para que o desejo possa crescer, para que o próximo culto eles possam estar, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em favor destas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém? Amanhã nós estamos aqui para mais.